Alô, alô, som, teste, dois, teste. Que teste o quê? Teste nada, porque efetivamente sextou, Brasil! 10 de outubro do Nosso Senhor, o ano passou assim, ó, olha pro lado, toca pro outro, toca e me voe, e nós já estamos no mês 10, rapá, 10 de 12, é mole, rapadura não é mole. Pois é, eu sou Gabriel Divan e este é o A Parte, a sua coluna jurídica no feed do Vira Casacas, que uma vez que outra, né, porque tem que revezar com as outras duas, aparece aqui para que a gente fale de questões do mundo do direito, do mundo das leis, dos tribunais, das ocorrências policiais, dos BO e de tudo que tem direito, daquele jeito que é para você entender, daquele jeito que é para ser resumido, daquele jeito que é para você pegar, captar, assim, sabe, né? Pescar no ar alguma coisa, claro, para poder depois se aprofundar e ir atrás, caso queira, caso lhe interesse, você vai em busca de mais informação, mas aqui a gente não te deixa passar batido, como dizem uns aí, né? Aqui você não fica de xereca perante as questões legalmente importantes, porque a gente explica daquele jeito que é para o seu consumo imediato, beleza? Tá, mas eu falei de colunas, como é que é isso? Bom, você já conhece o riscado, mas se não conhece, fica aqui mais uma dica do que é bom, fica aqui mais uma dica do caminho do bem, do caminho da sombra. Vira Casacas Podcast, um dos podcasts mais escutados e mais ouvidos do Brasil, desde 2017, mais de 450 episódios mandando brasa para deixar você com informação, com reflexão, com diversão, com alguma raiva também, por que não, né? No que diz respeito a assuntos importantes do Brasil e do mundo. Toda semana, toda terça-feira é pimba! Tá lá o Vira Casacas no seu feed, no seu agregador, onde você botar para seguir. E aí, é claro, a gente tem que lembrar que numa sexta-feira vocês vão estar lá seguindo o Vira Casacas, bonitinho, seja lá nos streamings, seja lá no sininho do YouTube, seja lá no RSS, e aí aparece daqui a pouco assim, é várzea. O que é isso? Sim, é várzea, a coluna do Carapanã, o nosso menestrel do Armagedon, o nosso cronista do Apocalipse, que traz informação, traz pensatas. Gostou, Carapanã? Pensatas? Pois é, traz pensatas que são sucesso de público e crítica. Quem também é sucesso de público e crítica é o meu colega, Felipe Abal, o pai fundador, porque ele também tem a sua coluna. Ele aparece aqui na outra sexta-feira, que não é de Carapanã, ele aparece com o RT comentado. Histórias que você não sabia que precisava conhecer. Pessoas que você não sabia sobre as quais tinha que ter informação. Pois é, o Abal traz para você. E é claro, um não tão sucesso assim de público, né? Não muito assim, exatamente, sucesso de crítica. É uma parte, né? É isso aqui, é comigo, né? Eu que na outra sexta-feira, ainda por cima, vou terminar a trinca do revezamento falando para você desse tipo de coisa aqui. Mas tudo bem, obrigado por estar ouvindo aí, né? Obrigado por... Você devia estar ouvindo outra coisa, né? E aí apareceu isso aqui automaticamente no feed e você ficou ouvindo, né? Então, fique aí que você vai ganhar um brinde. Não, tô brincando, não vai ganhar nada. Vai ganhar só a possibilidade de pensar junto comigo algumas coisas aqui no que diz respeito à situação jurídica do momento, graças a Deus, né? Olha, ainda vai ter muito pano para manga, infelizmente. A gente já ouviu, numa última parte aí, que ainda vai ter muita água para correr por baixo dessa ponte. E aí, a gente ainda vai falar bastante dessas coisas, né? Núcleos e núcleos e núcleos de tentativas de golpe sendo julgados. Pessoas que vão ou não vão para a cadeia. Penas, propostas mirabolantes, de anistia e coisa parecida. Mas hoje nós não vamos falar dessa gente aí. Não vamos falar dessa gente. Talvez a gente fale de algumas declarações infelizes de um certo governador aí, de um certo estado muito querido, que é da laia, tá? Mas nós não vamos falar disso aí hoje especificamente, porque o tema é o seguinte: bebida adulterada com metanol, rapá. Muitos casos aí concentrados em São Paulo, mas alguns verificados ao redor do Brasil, algumas mortes confirmadas, lesões e problemas corporais gravíssimos detectados, e a gente tem que pensar um pouquinho no que diz respeito à possibilidade de responsabilização jurídica dessa galera.
Esses dias no Blue Sky, eu comentei que a gente poderia estar diante de um raro exemplo de uso coerente, ou pelo menos aceitável, de um certo modo, de uma figura muito controversa, uma figura técnica, uma figura dogmática técnica do direito penal brasileiro, que é o chamado dolo eventual. Foi um dos meus primeiros comentários em relação a essa questão das pessoas intoxicadas com metanol, quando começaram a sair as notícias em relação ao consumo de destilados nos bares, sumamente em São Paulo, porque a gente tem aqui um cenário que não costuma aparecer com facilidade e com generalidade quando a gente pensa em talvez imputar criminalmente alguma conduta a alguém e tudo mais. Mas claro, foi um primeiro comentário assim, tanto como alguém que se solidariza com as vítimas desse tipo de coisa, né? Não vou nem falar das pessoas que vieram a falecer no sentido de consolar ou de deixar aqui os sentimentos com familiares, amigos e tudo mais, mas também em relação àquelas pessoas que tiveram aqueles efeitos terríveis, né? Aquela moça que perdeu a visão, as pessoas que foram para setores de cuidados intensivos graves nos hospitais, né? Sabe-se lá qual é o dano futuro que vai ter, né? Reverberando no seu organismo o consumo em alta escala de uma toxina como essa, mas também no sentido de que todo mundo aqui sabe, e você pode, como eu, gostar de sentar em algum lugar e tomar uma bebidinha ou não, que o pagar gato por lebre é o natural, né? Aquele papo do drink, paga um pouquinho mais caro se for com whiskão blue, se for com whiskão black, se for com whiskão red, se for com o passaporte, se for com o professor, né? O cara vai diminuindo a lista. É aconselhável que você pense que você está pagando por um de cima e vem o imediatamente baixo, né? Eu acho que essa regra é meio unânime entre os bebedores, né? Olha, eu paguei aqui pro drink, mas eu paguei não sei quanto a mais para ele fazer com o whisky blue. Tá, então é o red, tá? E se você pagou pelo Red, vai vir o professor, tá? Vai vir o sino, vai vir o sininho, né? E se você pagou pelo professor já ou pelo sino, aí, meu amigo, eu não sei exatamente o que você pode esperar. Mas o fato é, nós não estamos aqui falando simplesmente de uma fraude à relação de consumo, porque nós estamos falando de uma coisa que está causando dano físico e morte de pessoas. Então, não é só uma situação para resolver com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor, que também vai entrar em cena, mas a gente tem que pensar aqui em eventual responsabilidade criminal num sentido pesado do termo. Bom, essa altura do campeonato, né, não precisa ser um jurista e não precisa ser no à parte que você vai presumir que falsificação de produtos, no caso bebidas, por exemplo, é um crime, tá? Tudo bem, tá? A gente vai falar sobre isso também. Mas tem que lembrar, por exemplo, o seguinte, não pode só isentar o dono do bar como se o criminoso fosse simplesmente aquele cara que entrega alguma coisa adulterada e tudo mais. Não, o próprio Código de Defesa do Consumidor, já aqui mencionado, ele vai dizer que o seu comerciante de estimação, sabe aquele? Pois é, ele é igualmente responsável quando o fabricante ou construtor ou produtor ou importador não puderem ser identificados e quando o produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor, construtor ou importador. Então ele está falando aqui de uma série de possibilidades de objetos de serem colocados em consumo, em mercado, em venda por aí, e nisso entra também, obviamente, a questão, por exemplo, de gêneros alimentícios e bebidas. Então, quando o cara estiver comprando, sabe-se lá de quem, sabe-se lá de qual fornecimento, de qual nota e tudo mais, pode entrar na questão da responsabilização civil, da responsabilização administrativa, fiscalização, vigilância e tudo isso. Mas isso tem a ver com pagamento de indenização, com suspensão ou com interrupção de atividades do estabelecimento e tudo mais. Agora a gente tem que pensar o seguinte, quem é responsável por dar um problema como esse e de ir parar uma coisa cuja ingestão é tóxica e pode levar à morte dentro de garrafas de bebida em que as pessoas vão ingerir, vão consumir, às vezes em largas quantidades? Bom, em primeiro lugar, se a gente for lá para o nosso surrado, velho, antigo, lento, meio fora de forma, Código Penal Brasileiro, vocês vão encontrar no artigo 272 um crime que diz assim, ó, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício. Isso aqui foi inserido no Código por uma mudança legislativa em 98, tá? Já faz um tempão então. Ó, corromper, adulterar,
falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena de 4 a 8 anos e multa. E aí tem o parágrafo 1º A, que diz assim: incorre nas penas desse artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou qualquer forma distribui ou entrega consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. E aí no parágrafo 1º está dizendo também que está sujeito às mesmas penas quem pratica ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Então, esse parágrafo último aqui, que engloba a questão das bebidas, ele vai fazer com que o fechamento fique perfeitinho aqui, porque a gente está falando de gêneros alimentícios, já daria, a meu ver, para incluir a possibilidade da venda de bebida alcoólica, por exemplo. Mas o código fez questão de dizer que, se havia alguma dúvida que cabe para bebida alcoólica este crime aqui, não tem mais. O código está expressando isso. Bom, pena 4 a 8 anos, pessoal. Não se enganem, é pena grande, é pena grande. Ah, Gabriel, pena grande é 30 anos, é 40 anos do feminicídio, isso aí é qualquer coisinha, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Uma pena que pode começar de 4 anos, ela já perde inicialmente, no seu quesito mais simples, a possibilidade de gerar um acordo, né? Que tem que ser para pena de menos que 4 anos mínima em tese. Se tiver causa de aumento e se tiver concurso de crimes, ou seja, multiplicidade de condutas que você vai imputar, ou ainda, se possivelmente tiver crime continuado, em algum cenário onde você possa considerar que o cara praticou uma série inteira de falsificações, isso vai pegar a pena de 1 e vai colocar um aumentativo. Mas me parece aqui que você não vai ter como considerar isso tal e qual um crime continuado, tipo assim, uma sequência, uma rodada de crimes. Então, a chance é que, identificadas várias práticas, você trabalhe elas de forma independente, o que significa que é um crime de pena de 4 a 8, mais outro crime de pena de 4 a 8, mais outro crime de pena de 4 a 8, e assim vai. E se o cara for acusado de múltiplas falsificações nesse sentido, a pena em abstrato prevista pode sim ficar muito grande, repetindo também que uma pena de 4 a 8 não é necessariamente pequena, pessoal, não é pequena. Bom, lembra do 1A? É aquele que está dizendo que vai incorrer nas mesmas penas quem fabrica, expõe à venda, importa e tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui. Então, juntando aquilo que está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 13, falando sobre a responsabilização quando a pessoa não sabe a procedência do que está comprando para pôr no seu mercadinho, para pôr na venda, quando a pessoa não tem identificação clara de quem é o fabricante, está vendendo um negócio que não sabe de onde é que veio, aquilo é a responsabilização civil e administrativa. Aqui nós temos a possibilidade da responsabilização penal também. Por quê? Não só quem corrompe, adultera ou falsifica, mas quem tem para vender, tem para, de alguma forma, publicizar, entregar, distribuir no quesito da falsificação do gênero alimentício e ou, aqui no caso, da bebida também. Então, podemos ter uma responsabilização do dono do bar para além da questão de simplesmente fechar o bar, interditar, de pagar indenização e tudo mais? Podemos, porque talvez a pessoa ela saiba o que ela está adquirindo ou talvez ela tenha uma noção muito clara do que pode estar em risco quando ela está adquirindo algumas coisas com esse tipo de procedência. E aí a gente pode pensar em debater a imputação criminosa aqui. O que significa que vai todo dono do bar então ser preso junto? Não. São vários fatores aqui, principalmente a questão da modalidade direta que esse crime está estabelecendo, no sentido de que a pessoa ela vende, expõe, tem em depósito e entrega a substância ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Agora, se você for para o parágrafo 2º, vai estar escrito assim: se o crime é culposo, a pena é de 1 a 2 anos e multa. Então, o que acontece aqui, pessoal? Primeiro cenário, o dono do bar ele pode responder em razão de indenização, em razão administrativa também, quando, por exemplo, ele estiver botando à venda e expondo seu público a produto que não tem procedência correta, que não tem nota, que não se sabe as informações de acordo com os graus da vigilância sanitária no que diz respeito à especificação e tudo mais. Essa é a responsabilização que não encosta na área penal. O cara está vendendo uns trecos lá, né? Está vendendo alguma coisa lá que é duvidosa. E aí não pode. Bom, agora,
Dá para botar na conta do dono do bar também. Se ele souber que está vendendo um produto falsificado, ele entra na mesma punição do falsificador ou do adulterador ou do cara que está mudando a especificação do produto, está batizando o produto, e ele entra com uma pena menor se for culposo. Então você lembra, né? Quando tem dolo, o crime é a questão da prática infracional em que você tem intenção, você sabe o que está fazendo e quer fazer. Você visa, você almeja o resultado, você quer que o resultado se dê, que ele ocorra. Então, esse é o dolo. A culpa não é a culpa do Homer, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Ou a culpa é do cara lá que fez aquilo lá. Pode ser a culpa dele em certo sentido, mas a culpa em direito penal, ela tem a ver com outra questão. Ela tem a ver com, existe um resultado que acabou sendo ocasionado e poderia ter sido evitado se você fosse cauteloso, se você fosse prudente, se você tomasse uma precaução que todo mundo, nesse caso, deveria e teria que ter tomado. Não pode ser uma coisa extravagante, não pode ser um acidente, não pode ser um imprevisto, né, pessoal? A culpa, ela tem que ser o seguinte, o cara não quis o resultado, mas ele causou o resultado porque se ele tomasse um certo tipo de cuidado que todo mundo espera que alguém tome neste mesmo caso, aí você tem a culpa. Então aqui, o que acontece? Talvez o dono do bar esteja expondo, esteja vendendo, esteja sabendo do esquemão do batismo da bebida, e aí está botando para vender, está botando também o quê? O seu na reta, junto com a mesma punição que cabe para o falsificador. Agora, se o dono do bar poderia achar, diante do preço, diante das circunstâncias, diante da questão que gira em torno dessa aquisição e dessa procedência e dessas pessoas com que ele negocia, se há provas de que ele poderia ou deveria imaginar que tem treta, que tem caroço nesse angu, bom, aí ele pode ser imputado também pela culpa, mas é uma modalidade do crime que, obviamente, não é com a mesma pena e com a mesma intensidade daquela que a pessoa sabia ou queria o resultado. Isso daqui pode vir a concorrer com outro crime que está previsto, é muito engraçado, né? Porque a gente sabe da Lei 8137 de 90, né, dos crimes contra a ordem tributária, né? Mais ou menos o pessoal costuma saber, né? Quem trabalha com isso, né? Já tem esse número na cabeça, né? Questão de sonegação e tudo mais. Mas, enfim, a lei não é só isso. A lei é dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Então, tem muito mais coisa aqui do que aquele rol de infrações pelas quais a lei é mais famosa. Então, aqui também estão definidos crimes contra as relações de consumo. E aí no artigo 7º, que está falando disso, no artigo 7º dessa lei, vai lá para o inciso 9, que diz assim, vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Pena, detenção de 2 a 5 anos ou multa. E nesse caso desse crime específico aqui, a gente tem uma previsão de que no parágrafo único está dizendo que nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 9, e é o 9 que eu acabei de ler, é o 9 que nos interessa nesse caso aqui, pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa a 5ª parte. Então é o mesmo esquema, pessoal. Se aqui, no caso, você tem o crime que é expor, vender, colocar para comércio coisas que não é própria ao consumo, você tem a punição, que é de 2 a 5, e você pode ter a punição culposa. Você pode ter que saber que aqueles produtos que você está colocando em venda, por exemplo, no seu bar, no seu comércio, no seu restaurante, eles já não são próprios para o consumo por alguma forma. Mas, Gabriel, eu não queria botar isso aqui em venda. Isso aqui me parece ser de uma procedência boa, tem todos os registros, o cara, eu compro sempre essa matéria-prima dele. Tudo bem. Então, nesse caso, ao seu favor está a lógica de que aquilo não aparentemente é um excesso de desleixo que você não deveria ter. Aquilo é um cuidado
cuidado normal, razoável, diante de uma série de circunstâncias. É uma cadeia, é um monte de elos de questões para ser avaliadas. Desde o preço, passando pelo fornecedor, pelos registros, pela nota fiscal, pela possibilidade de rastreabilidade do produto, pela confiabilidade, pelo tempo de mercado que você tem e que a pessoa que te fornece tem também. Ou seja, se isso tudo tiver nos trinques, você tem chance de não entrar pela imputação culposa e você só responderia caso a gente prove que você sabia exatamente e queria exatamente fazer o que fez. Então tem algumas variáveis aqui. Gabriel, pode denunciar os caras por esses crimes todos juntos? Pode. Pode porque não são coisas similares. Se você provar que a pessoa, por exemplo, botou para vender coisa adulterada ou falsificada, e que botou para vender coisas que eram impróprias para consumo, é muito normal você pensar que, por exemplo, em um caso como o do metanol, você talvez tenha um crime maior que absorva o outro. Porque óbvio que uma coisa adulterada nesse nível é também imprópria para consumo. Então, não necessariamente a pessoa vai ter somadas as coisas. Agora, a gente pode verificar quantidades, pode verificar lotes, pode verificar o proceder dos comerciantes e dos envolvidos em vários casos determinados, e a gente pode chegar à conclusão de que alguns vai caber a imputação pela questão de, eventualmente, você vender coisa imprópria para consumo, para outros pode ter a imputação culposa por vender coisas nocivas à saúde, adulterada, ou até pode ter a própria imputação dolosa, porque talvez o cara esteja de parzinho com o falsificador, com o cara que está adulterando as coisas. O cara está batizando a bebida para render mais, o cara está batizando um lote da coisa para começar a vender a dose e a garrafa com um certo preço inflacionado. Então pode acontecer tudo isso. Lembrando que não necessariamente todo mundo está enquadrado em tudo. A tendência é que tu pegue a questão, por exemplo, do metanol e tu vá fazer as imputações não porque a coisa é, de acordo com a lei 8137, imprópria para consumo. A imputação talvez seja pelo crime que vai punir a questão de que o que você está botando para vender é nocivo à saúde. Claro que uma é obviamente parte da outra, quando a gente percebe que se algo é nocivo à saúde, se algo falsificado é adulterado dessa maneira, a gente claramente tem um troço que é impróprio para consumo. Então a pessoa não fez duas coisas necessariamente, É que nem dizer que se o cara mata o outro cara a paulada, você não vai punir ele por homicídio e por lesão corporal que foi sendo perpetrada até a hora que o cara morreu das lesões. Não, Tudo aquilo lá foi o conjunto da atividade do homicídio. Então a gente tem aqui este cenário. Quando eu falava sobre dolo eventual, eu falava uma outra coisa e eu propunha uma outra questão que é um pouco mais polêmica, mas não dá para ser descartada. Principalmente porque, quando a gente começou a falar disso, pessoal, muita gente boa veio para as redes sociais e muita gente que entende muito do assunto. Obrigado aí para todo mundo que trabalha com destilação de bebidas, todo mundo que trabalha com química, com engenharia de alimentos. Muita gente legal veio explicar muita coisa interessante para nós aí, para dar uma prova também de que as redes sociais e os meios de comunicação também podem trazer informação valiosa, Não trazem só porcaria, bobagem, mentira, fake news, safadeza. Não. Então, a gente foi informado, por exemplo, de que há uma liberação de metanol quando há a destilação normal de alguns elementos, como esses que estão presentes nas bebidas, e talvez a liberação de metanol em algum grau, em alguma parte do processo que vai para descarte, ela é considerada natural, normal, até mesmo uma questão de eficiência do processo de destilação. Então, muita gente diz assim, eu acho que isso aí foi o seguinte, cara, foi parte do metanol liberado na destilação que não houve um trato, não houve um descarte correto. Teve outras pessoas que disseram assim, metanol também pode ser usado para fazer a limpeza, para fazer a esterilização e para anular a possibilidade de contaminação de um vasilhame, para depois a gente limpando de novo poder colocar a bebida para preservar inclusive o seu sabor ali em relação a toxinas que possam estar nos materiais e tudo mais. Então, outra hipótese. Há quem diga também que, certa maneira, algumas substâncias que se parecem quimicamente, até mesmo com o metanol, elas podem ser parte do processo natural de composição, mas é claro, numa certa quantidade ou identificada de uma certa maneira, que não necessariamente é uma quantidade que
tem de metanol a ponto do cara beber e ter uma questão de colapso no sistema nervoso, né? Então, muita gente trouxe essas informações e questionou. Olha aí, Gabriel, então é alguém botando metanol nas bebidas, né? Então não dá para falar nessas coisas. Calma, calma, porque nem eu, nem vocês, nem ninguém sabe absolutamente tudo. O governador, ele sabe, né? O governador, ele sabe que não foi obra do PCC. Segundo ele, né? Isso ele sabe, ele pode afirmar, né? O muito ele não pode afirmar. Aliás, né? Cara, depois da pandemia, pessoal, depois da pandemia, que aquele outro infeliz, eu prometi que não ia falar dele, né? Mas é que é inevitável, cara. O cara vai para a rede nacional de televisão fazer, não uma só vez, mas várias vezes, deboche com quem tá com falta de ar. Aí agora vem esse outro dizer o seguinte: olha, eu não sou aí da birita. Quando ficarem adulterando Coca-Cola, aí eu me preocupo. KKKKK. Pessoal, sabe assim, ó, a falta de tato, a falta de humanidade é tamanha. Tem pessoas no seu estado, governador, que estão ficando cegas, estão tendo problemas internos, em problemas em órgãos, tem pessoas que estão morrendo por causa de um troço que você tem mais é que comandar os órgãos de fiscalização, controle e policiais para apurar. Tem o mínimo de decência, sabe? Porque já é duro ver governador que não faz nada, e aí quando tem alguma catástrofe, bota o coletinho da Defesa Civil e vai falar, né? Agora, o cara que não faz nada, e além de tudo vai contar piada, piada sobre gente morrendo, governador, piada sobre gente ficando cega, piada sobre gente indo para UTI, tendo que fazer procedimento cirúrgico, tendo que fazer limpeza, sabe? Vai ficar entre a vida e a morte. É sério, governador, é piada com Coca-Cola, porra. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não dá, cara. Essa galera não dá, velho. Não dá, velho. Isso aí tem que ser assim, ó. Não dá nem para dizer o que merece essa galera. Bom, então olha só. Diante de tudo isso, no meio da semana agora, no dia 8, por exemplo, Antonte, né? Antonte, né? Saiu uma reportagem sem paywall, graças a Deus, na Folha de São Paulo, dizendo: perícia aponta que metanol foi adicionado a garrafas e não é produto de destilação natural. A Polícia Científica do Estado de São Paulo não informa, porém, quantas garrafas apresentaram este resultado. Tá? Então, a gente teve uma reportagem de quarta dizendo que o Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo descartou que o metanol encontrado em algumas garrafas de destilados apreendidas pela Polícia Civil seja resultado da destilação natural. De acordo com a perícia, as altas concentrações identificadas indicam que a substância foi adicionada às bebidas. Eu vou abrir uma aspas aqui para a reportagem da polícia, né, para a manifestação policial, que diz assim: pode-se afirmar até o momento que, de acordo com concentrações encontradas em 2 lotes, o metanol foi adicionado, não sendo, portanto, produto da destilação natural. Né? As autoridades não informaram a quantidade em garrafas analisadas, nem o percentual do metanol verificado. Então, assim, ó, a gente já tem pelo menos uma possibilidade de pensar que nós estamos trabalhando com essa adulteração aqui, com a adulteração no 272 do Código Penal, que é deliberadamente adulterar, falsificar, corromper ou alterar a substância. Você tem um princípio, você tem uma composição química, uma composição nutricional da substância que está registrada e que tem que ser publicada e tem que ser fiscalizada, e essa composição foi adulterada posteriormente. Falsificação de bebida. Botaram metanol possivelmente para manter teor alcoólico, para simular teor alcoólico, para encher, né, encher vasilhame, para encher litragem. É caso clássico de falsificação. Só que aí vem o porém, pessoal. Aí vem o porém. O cara que bota metanol numa bebida, vamos combinar que ele não pegou alguma coisa da despensa e diz assim: olha, vamos encher um pouco essa garrafa aqui, ó. Vamos porcionar esse whisky aqui em 4 garrafas e vamos completar com essa outra coisa aqui. Mete essa outra coisa aqui qualquer. Acha aí alguma coisa que tem uma cor meio neutra, meio parecida e dá-lhe. Cara, a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que quem está fazendo isso tem um mínimo conhecimento químico e tem um mínimo acesso a esse tipo de produtos. Então, veja bem. A minha hipótese é a de que, dependendo do que se apurar, e a gente ainda não sabe, né, da missa à metade, né, o governador sabe supostamente algumas coisas, né, já o Ministério da Justiça já diz que, olha, isso aqui tem cheirinho de
mais um dos tentáculos dessa joint venture, aí, dessa empresa, né, desse grupo empresarial fantástico que é o PCC, né, que está em todo lugar, está em motel, está em posto de gasolina, está na Faria Lima, né? Pois é. Pois é. A hipótese do Ministério, de outra linha de investigação, é de que a gente tem também aqui um controle de compra, venda e facilitação de acesso a bebidas adulteradas, bebidas falsificadas, coisa que a gente sabe muito bem que é de envolvimento de organizações criminosas, né, desde que o mundo é mundo, e dá dinheiro para chuchu, para dedéu, desde que o mundo é mundo. Bom, o fato que eu estava tentando colocar como hipótese é o seguinte: alguém que tem um mínimo rudimentar conhecimento de questão química e de destilação de bebidas opera em relação a isso, porque não vamos acreditar que, seja lá PCC ou quem quer que seja, não é um monte de pessoas simplesmente no quintal com um coadorzinho, né, com um filtrinho assim, botando qualquer líquido ali, né, para engrossar a bebida. Não. Tem que ser alguma coisa que tenha a ver com a questão do próprio teor de alcoolemia que está presente, né, ou que deveria estar, ou que supostamente está nos materiais, né, nos bens de consumo, nos líquidos que estão analisados, para poder fazer isso. E se alguém sabe que está botando metanol numa certa quantidade que é notório ou que é bastante presumível, ao nível do é impossível basicamente negar que tem como causar esse tipo de dano, não dá para descartar. Eu estou falando bem assim, ó, no sentido especulativo, tá? Num sentido, né, bem amplo, bem aberto. Eu não vou cravar isso aqui e eu não vou dizer que eu estou certo, pura e simplesmente. Eu só estou especulando. Não dá para descartar a possibilidade de imputar, por exemplo, a essa galera um homicídio por dolo eventual. Veja bem o que eu estou falando, né? Então, olha só. Vamos esperar para ver qual vai ser a conclusão e como é que as investigações apuram o final dessa história. Mas o que eu ponderei lá na rede social, no Blue Sky, foi que o cara que está botando propositalmente metanol para engrossar bebida, o cara sabe ou deve muito bem saber que isso aí, quem beber lá, né, vai para as cucuia ou vai ficar no bico do corvo. E aí, quando o cara sabe de um resultado, não exatamente quer que aconteça, mas sabe da possibilidade desse resultado e sabe da virtualidade desse resultado, e ainda assim ponderando que isso periga ou vai acontecer e decide-se pelo dar de ombros, decide-se pelo popular foda-se, nós estamos diante do dolo eventual. Ou seja, uma figura de bastante dificuldade de ser exemplificada na prática, porque você está falando de uma intenção que não é intenção, mas que é um assumir que pode acontecer o resultado, então é quase como se intenção fosse. Para provar dolo eventual, tu tem que justamente provar que a pessoa, apesar de não querer expressamente o resultado, ela vislumbrou o resultado e ainda assim o aceitou. Aceitou a causação do resultado, como quem diz assim, ó, não é para ninguém morrer, mas se morrer não é problema meu. Eu vou vender meu whisky, minha vodquinha, meu ginzinho aqui, Batizator. Então, é uma possibilidade? É. Tá, Gabriel? Então o cara que falsificou uma bebida, ele vai a júri pela morte das pessoas? Não necessariamente, eu estou especulando. O que eu estou dizendo é, a gente precisa descobrir claramente o que aconteceu, porque se teve gente botando metanol em bebida para vender, né, na quantidade batizada, para ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, a gente pode até pensar na possibilidade de emplacar um dolo eventual para os resultados homicídio, para os resultados morte que tiverem ligação direta com esse tipo de coisa. Agora, isso aí implicaria em o cara avaliar qual é o lote, quem é que fez, para onde é que foi, porque a coisa não está exatamente fácil. O que dá para imputar diretamente, sem sombra de dúvida nenhuma, é as pessoas que estavam fazendo isso no crime do Código Penal, no crime da falsificação de bebida. Dá para enredar uma galera bonita aí no que diz respeito à modalidade culposa desse crime, quando não for caso da gente perceber que o cara sabia o que estava vendendo e estava gostando, e estava lucrando com isso. E dá também, de uma maneira subsidiária, para meter, entre outras coisas, o crime contra a relação de consumo ali. E é claro,
dá para fazer o que muitas vezes, né, já tem sido feito aí no sentido de interditar, no sentido de vigilância e polícia irem lá e mandar sossegar, mandar fechar a porta do bar por um certo tempo, pelo menos até para se avaliar esse tipo de coisa. E é claro, ir para cima também das pessoas que têm autorização para fabricação, comércio, né, envasamento, esse tipo de coisa, né? Então, temos muito aqui o que debater, né? Não adianta só pensar assim, ó, é isso aí, o dono do bar tem que ir preso. Calma, talvez o dono do bar não saiba, ou talvez ele não saiba, mas deveria saber, e talvez ele saiba, e aí a situação se complica demais. Então temos que esperar, né? Temos que esperar, porque a própria questão aqui dessa investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela não é exatamente conclusiva ainda, né? O secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, ele disse assim, a principal suspeita da Polícia Civil é que durante o processo de adulteração, o etanol que está sendo utilizado para fazer a adulteração em produções clandestinas seja um etanol de baixa qualidade, que já vem contaminado com metanol. Então aqui nós temos mais uma variável interessante, ó. Talvez o cara está botando etanol, que não necessariamente vai causar esse resultado, já para falsificar a bebida. E aí, naquilo que ele está botando com a intenção de engrossar, né, de ampliar, de batizar o teor da bebida, ele acaba botando sem querer o metanol, que daí pode vir a causar esse resultado. Então nós temos aqui uma série de questões que pode ser trabalhada, né? Tá, mas o cara que está falsificando com o etanol, que já está entrando no crime de falsificação, será que ele já não tinha como prever, com o uso das substâncias que ele está fazendo para essa prática que já é criminosa, que ali poderia ter alguma quantidade ou algum tipo de uso de metanol ao invés do etanol? E aí fica uma cadeia muito ampla de será que ele sabia, será que ele deveria saber, será que ele tinha condições de saber? Então, não é uma questão fácil. O que eu lancei para o auto, o que eu lancei para o debate, foi a possibilidade de alguém saber que está adulterando a bebida, batizando com metanol e que isso, evidentemente, vai causar ou periga muito certamente causar alguma consequência que leva, não raramente, à morte. E aí, talvez, essa pessoa pudesse ser imputada pelo dolo eventual, inclusive em relação à causação do resultado morte. Mas isso tudo é especulação, né, pessoal? Precisamos primeiro saber se realmente foi metanol colocado de maneira posterior, se foi metanol colocado propositalmente, se foi um cálculo de lucro que quem colocou fez ou não fez, ou ainda não está descartada a hipótese, né, de ser um equívoco de baixa fiscalização nos procedimentos de destilação. A polícia ela analisou alguns lotes, não analisou todos, não sabemos ainda exatamente o que nós temos na mão aqui. Vamos saber em breve, e aí a gente chega a alguma conclusão um pouco mais acertada. Mas então, o que eu recomendo para você? Olha, em primeiro lugar, né, dá uma olhadinha melhor aí onde é que você está bebendo e o que você está consumindo, se bem que, né, para cair em golpe ou para trabalhar com uma espécie de velho novo normal de adquirir bebidas sem exatamente toda a especificação, acredito que muito estabelecimento aí, mesmo os de boa vontade, né, eles entram na roda. Então, dá uma controlada, dá uma cuidada aí, né? A gente não tem que ficar fazendo brincadeira a respeito disso, mas quem sabe dar uma maneiradinha por enquanto, principalmente a galera de São Paulo. Galera de São Paulo, essa semana fiquei sabendo que o show do Oasis agora, em novembro, quem vai abrir é outro grande ídolo meu, o Richard Ashcroft, né? Ex-vocal, ex-cabeça do Verve. Vou estar aí no final do mês que vem, né? Então, vamos dar uma maneiradinha aí, né? Esperem por mim aí, vamos com calma, né? E vamos tentar consumir alguma coisa aí de procedência bem analisada. Vai em lugar de confiança. Não que um lugar de confiança não possa cair no golpe ou não possa, de repente, estar no golpe também, estar na malandragem também. Mas espera um pouquinho aí, segura um pouquinho aí, que estou chegando, né? E a gente avalia em loco essas questões aí mês que vem. Mas agora falando bem sério, né, pessoal? Vamos procurar controlar esse tipo de coisa porque desde 2016 no Brasil a gente passou a ter autodeclaração de empresas no que diz respeito a algumas das práticas fiscalizadoras desse tipo de coisa. Já viu que é um prato, né? É um prato para dar problema.
outro capítulo, outra coisa, porque a gente sempre lembra, né? 2016, 2017, o que aconteceu no Brasil e por quê? Por que tem tanta coisa errada que provém daquele período? Olha, isso é outra parte, isso é outra história, isso é outra coluna. Hoje a gente fica por aqui porque sextou. Então, lembra de apoiar o Vira Casacas, apoia.se/viracasacas, orelo.cc, para deixar R$ 5 mensais no cartão de crédito, 5 por mês. O meu colega Felipe Abal, que é muito melhor de matemática do que eu, fez os cálculos ali. Isso aí dá R$ 60 no ano, cara. 5 por mês pro Vira Casacas. Ou vai no Pix, vende Pix. O Pix é brasileiro, o Pix é nosso. viracasacaspodcast@gmail.com, Pix recorrente, 5 mensal ali, você já possibilita que a gente faça esse nosso trabalho aqui, remunere os profissionais que estão com a gente de uma maneira bacana, honesta, joinha e tudo mais. Então, considere apoiar o Vira, considere apoiar o seu podcast ou o seu canal ou newsletter ou coisa parecida de estimação. É muito importante para nós. E agora parei de falar, porque agora nós vamos beber. Não, tô brincando. Agora nós vamos fazer alguma outra coisa aí e esperar a hora de bater o ponto. Feito?